Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Você já conheceu, conhece ou já ouviu falar sobre o que é cristianismo e o que é judaísmo, o que é ser da graça e o que é ser legalista? Eu venho compartilhar com você sobre este assunto, lhe antecipando que a carta que Paulo falou aos Gálatas é uma carta de futuro, é a ela que dá o futuro, a esperança e a segurança da Igreja de Jesus. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, graça e paz mais uma vez em nome de Jesus. Vamos então conversar um pouco. Poucas pessoas sabem que a reforma protestante de Martinho Lutero, depois Calvino, Knox e os demais, Spurgeon, não foi um grito apenas que ecoou na Europa em 1525. Foi o Espírito Santo que impôs, por sua soberania, a soberania de Jesus, impôs que o conhecimento, a inteligência e a sabedoria bíblica fossem conhecidos de forma graciosa por aqueles que não têm sangue de Israel, portanto são chamados ou eram chamados de gentios. Então a reforma veio dizer que tudo o que a Igreja Romana estava fazendo até então, chegando ao século XXI, era contrário à graça de Deus. A igreja de então estava vivendo como se fosse um movimento judaico, com todas as partes cerimoniais, ritos, sacrifícios, vigílias, jejuns, que, se você conhece a Bíblia, vem lá detrás de Moisés. Tudo que Deus falou a Moisés foi especificamente para o povo judeu. Nós, não sendo judeus, temos que entender que há um pacto, há uma aliança, há um evangelho que é para os de origem gentílica. O que Deus falou a Moisés é lei, chamado legalismo judaizante. O que Deus falou a Paulo é a graça de Deus, composta de 14 epístolas para aqueles que não têm sangue de Israel. Então, se eu, como um ex-gentio, que fui salvo pela graça, porque Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Portanto, se a salvação é por graça e fé, qualquer tentativa que o homem faça, com seus sacrifícios, com seus ritos e suas cerimônias judaicas, dentro do pacto da graça aos gentios, isso se chama legalismo. E eu vou lhe dizer uma coisa. O legalismo é talvez um dos piores pecados que a Igreja de Jesus vem cometendo ao longo de séculos. Por quê? Porque rouba a glória de Deus, tira a soberania de Deus e invoca o homem como soberano e decisivo através dos ritos, cerimônias, sacrifícios e abluções, chamados batismos, como se o homem estivesse completando algo que Deus fez completo. Isso se chama legalismo e talvez, volto a dizer, com muito respeito, seja o pior pecado que a Igreja de Jesus comete há séculos. Veja que Paulo, e lhe digo mais uma vez, a carta aos Gálatas é a esperança do futuro da igreja, porque quem não conhece a carta aos Gálatas vai continuar vivendo como se judeu fosse. E nós não temos parte com Moisés, nem em ritos, nem em cerimônias, nem em circuncisão do prepúcio. O nosso pacto é por graça e fé. Pedro disse, nós estamos firmes na graça. É uma firmeza de algo que já aconteceu, a obra completa de Jesus, o sacrifício de Jesus,
Ele se fez pecado, ele foi a propiciação dos nossos pecados, ele foi o Redentor, é o Salvador, o Redentor, o Senhor, o soberano sobre a nossa vida. Então, quando ele disse que fez uma obra consumada, né? Quando ele diz em João 19:30, está consumado, ele estava dizendo, a obra está completa, irretocável, não acrescente nem tire nada, porque se você o fizer, você vai ter a penalização deste fato. E a Igreja de Jesus, por não conhecer o que é lei e graça, vive mesclando estes dois pactos. O meu ministério foi levantado por Deus para lhe mostrar estas verdades e libertar milhares de pessoas no Rio, no Brasil e no mundo desta amarra que tanto prejudica a vida espiritual, gera um verdadeiro pesadelo nas relações com Deus. Um dia a pessoa se sente salva, outro dia já está condenada, um dia está no céu, um dia está no inferno. E o que mais vem à boca das pessoas legalistas, ou seja, que fazem tudo por esforços e acham que são os seus próprios méritos que lhes garantem a salvação, portanto, fazendo algo e acrescentando algo ao que não pode ser tocado, a obra de Jesus, naturalmente, a igreja fica vivendo como uma igreja insatisfeita. Eu sei que há pessoas do outro lado que dizem, não, mas eu estou arraigado a um ministério, nós lá pagamos o preço, nós lá sofremos, nós fazemos correntes, nós usamos o salo, o óleo, a vassoura, a palma da palmeira, não sei o quê. Então, tudo isso tem aparência de santidade, mas isso não é cristianismo. Tanto que Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 2, ele diz assim, versículo 21, eu não anulo a graça de Deus, pois se há justiça, é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E é isto que grande parte, 2/3 do cristianismo, seja evangélico, seja católico, fazem, anulam a graça de Deus e para estes Cristo morreu em vão. Aliás, eu vou lhe dizer com muita sinceridade, ao longo de 42 anos de ministério pastoral, 47 anos de pregador, pelo menos dando o meu testemunho em vários lugares do mundo, eu entendo que isto tem entristecido o coração de Deus, que as pessoas, em vez de viverem pela fé, anulam o sacrifício de Cristo e acham que são os ritos, as cerimônias, os sacrifícios que vão barganhar o amor e o coração de Deus. É por isso que há pessoas que se sentem maiores do que Deus. Isso é tremendamente infeliz, mas é a verdade. Então Paulo diz, Cristo morreu em vão para quem? Para quem anula a graça de Deus. Então, olha, isso é muito sério. Isso é muito sério. A Igreja de Jesus na face da terra, que não conhece, ou seja, que não tem origem na reforma protestante, além de viver um pesadelo constante, porque o diabo fez, porque o diabo aconteceu, porque o diabo vai me pegar, que Deus apagou o nome do livro da vida, perdi a salvação, mas eu vou ganhar no próximo culto de quarta-feira, do domingo. Isso é um pesadelo. O justo vive por fé, fé naquilo que está escrito, fé naquilo que foi determinado por Deus. Então, se eu não entender a carta aos Gálatas, eu já preguei esta carta toda, está se transformando em literatura, eu não vou ter muita noção do que é o cristianismo, porque eu vou estar sempre fazendo alguma obra sacrificial. Pastor, mas nós não temos que fazer obras, sim, as boas obras preparadas de antemão, evangelização, o suporte à obra de Deus, a vinda aos cultos, o estudo da palavra, a vida de oração, são boas obras. Aliás, o que nos conecta com Deus diariamente é essa intimidade, não é que nos conecta, a intimidade com Deus é a meditação na palavra e a vida de oração. Essas são as conexões com Deus. Mas a pessoa que tem um senso legalista, que acha que ela tem que conquistar pelos seus méritos, fui eu que fiz, fui eu que pratiquei, foi o meu sacrifício, e coloca Deus de lado. Então a igreja tem vivido insatisfeita ao longo de tantos anos. Quantas pessoas me escrevem dizendo, apóstolo, eu vivo uma fé fingida.
É como se tivesse uma persona no meu rosto, uma máscara de teatro. Um dia estou bem, mas o outro dia não estou, então eu vou rir para todo mundo e imaginar que eu estou bem, porque a vida espiritual torna-se um pesadelo. Se a pessoa corta o cabelo, é condenada. Se a pessoa vai à praia, o Espírito Santo saiu. Amado, como se o Espírito Santo saísse. Ele selou, o Espírito Santo selou para o dia da redenção. Nós possuímos a unção do Santo e ela permanece, disse o apóstolo São João, ela permanece. Então, o que tem acontecido? É que, por exemplo, e eu lhe digo mais uma vez, a carta dos Gálatas é uma carta libertadora. É a carta de alforria do evangelho que começa a viver a vida espiritual. E quando os olhos espirituais são iluminados, ele conhece esses capítulos, 6 capítulos do livro de Gálatas, ele vive uma vida íntima com Deus, uma vida de verdade, não precisa de simular nada, não precisa de fingir nada, não precisa de ser hipócrita na fé, ele vai viver a vida de liberdade. Então veja que um dia houve um encontro de Paulo com Pedro, e ele disse no capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, quando porém Cefas, que era Pedro, veio a Antioquia, eu resisti-lhe face a face, porque ele se tornara repreensível. Veja, o homem que andou sobre as águas, o homem cuja sombra curava os enfermos, diz a Bíblia que ele se tornou, pela sua origem de Jerusalém, pelo seu ministério focado na lei, ele se tornou repreensível. E Paulo explica que, antes de chegarem os da parte de Tiago, que era legalista, comia com os gentios, mas quando chegavam, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Temendo os da circuncisão. Olha, a lei suscita a ira. Eu não conheço uma pessoa que tem fundamentos legalistas e judaizantes dentro da Igreja de Cristo que não tenha um pé atrás com quem conhece estas verdades. O legalista não gosta de quem alcança a graça ou de quem é alcançado pela graça, quando as escamas caem, quando os véus são arrancados. Não gosta porque ele acha que a relação com Deus é como um castigo diário, é como uma penalização diária, um chicote nas costas. E é porque jejuei pouco, é porque eu não consegui, porque o diabo fez e aconteceu. Isto tudo é um pesadelo espiritual por não conhecer a verdade. Então Paulo diz, os demais judeus dissimularam com ele ao ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Veja, todo o movimento judaizante no povo gentio é uma dissimulação. Ele diz, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, olha que eu já disse isso aqui inúmeras vezes, o Evangelho tem um procedimento correto. Procedimento correto. Ele disse a Cefas, a Pedro na presença de todos, se você é um judeu e vive como um gentio e não como um judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus, porque diz que pelas obras da lei, versículo 16, ninguém é justificado. Então o que a falta de revelação tem feito? É que a liderança que não conhece estas verdades obriga o povo gentio, que teria que viver pela fé, a viver como um judeu. Você já não vê tantos líderes que já usam o quipar na cabeça, aquele véu que se cobrem para a oração. Isto faz parte do ritual judaico. É admirável a fé, mas na realidade para a fé gentílica, para a fé da graça, da firmeza da graça, não tem nenhuma ligação com Moisés, nenhuma. Nosso ministério não tem nenhuma ligação com Moisés. E quem mandou apostatar de Moisés foi o próprio apóstolo São Paulo. Então, diz, você não vive corretamente, você é um judeu, vive como gentio e obrigas. Quem tem o direito de obrigar uma ovelhinha de Jesus a viver como se a salvação se perdesse, como se Jesus vier agora você vai ficar? Olha, amados, se não fossem as misericórdias do Senhor,
todos nós já teríamos sido consumidos. Então, o que acontece de fato? É que Paulo disse em Gálatas 1,6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça. Ou seja, não existe outra palavra, não existe outro evangelho. A graça é o evangelho. Ele diz, você passou depressa da graça para um outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas se um de nós ou um anjo pregar um evangelho que vá além destes que temos pregado, seja anátema. Então diz que há um grupo que perverte e perturba a graça de Deus. Sabe o que Jesus disse, através de Paulo? Que estas pessoas são anátemas, estão debaixo de maldição. É por isso que nós ainda, ao longo destes 170 anos de evangelho no Brasil, ainda não somos uma grande potência, ainda não temos o domínio sobre este país nas questões do evangelho. Por quê? Porque o evangelho pregado da forma legalista gera maldição, gera pesadelo, impede as pessoas de viverem felizes e satisfeitas, impede a pessoa de dizer, eu sou um filho de Deus, eu tenho a unção de Deus, eu sou eleito, predestinado, escolhido. Eles vivem martelando na mente e no coração das pessoas cristãs que ela tem que viver como um judeu. E não é verdade, é anátema. É anátema. E eu espero em Deus que você neste dia tenha aberto o seu coração para uma verdade que lhe trará finalmente paz. Meu testemunho pessoal, amado, eu fui muitos anos um pastor legalista, judaizante, mas um dia as escamas caíram, assim como caíram dos olhos de Paulo. Os véus foram retirados e eu passei a ter paz, porque quanto mais eu jejuava, menos paz eu tinha. Quanto mais vigílias eu fazia, menos capacitado eu estava. Quanto mais ritos e cerimônias e batismos eu impunha como doutrina da igreja, menos a igreja vivia feliz. Nós temos um senhor no nosso ministério que passou por 18 igrejas e ele se batizou 18 vezes. E quando chegou à igreja, estava com a sua vida totalmente destruída, com influências, verdadeiros pesadelos na vida espiritual. Então receba agora que o Senhor Jesus te liberte de toda a amarra, de todo o contexto legalista, para que você desfrute de um pacto de melhores e superiores promessas, o pacto da graça de Deus. Eu abençoo tua vida, eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua família e eu paraliso o espírito da morte, da doença, da enfermidade, da pobreza espiritual, da pobreza existencial. Libero você para você reinar em vida. Reinar em vida. Esse é o teu chamado, este é o meu chamado. Seja coberto por esta maravilhosa graça de Deus, este manto precioso de poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje, sábado, eu lembro a todos que amanhã estaremos aqui na nossa Bandeirantes para levar o culto à sua casa, às 8 horas da manhã. E quero também lembrar que nós, amanhã, na Igreja Cristo Vive, na nossa catedral, teremos 2 grandes encontros, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. E nestes encontros, nós vamos ouvir o Espírito falar, nós vamos ouvir o Espírito se revelar, nós vamos ver vidas transformadas, pessoas curadas, pessoas assumindo a sua posição, a sua verdadeira identidade em Cristo, para que realmente valha a pena a vida espiritual. Vale a pena a vida espiritual. Você sabe quantas pessoas estão desviadas do Evangelho no Brasil? Aproximadamente 16 milhões de pessoas. Você sabe quantas pessoas, às vezes eu falo, muita gente que me encontra, que me conhece, eu fui evangélico, eu cantei no coral da igreja tal, eu estou desviada há 10 anos, 20 anos. Muita gente com esta atitude de derrota, quando Deus nos chama para sermos vitoriosos. Só a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. Amém?
Deus seja louvado. Acabou o pesadelo na sua vida. Então, amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde. Nosso endereço é Rua Maricá 320, no bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. Aqui está a Catedral Cristo Vive. Eu estou aqui dentro dos estúdios, transmitindo para você esta mensagem da verdade. A verdade libertadora. Só Cristo, só fé, só a glória, só a palavra de Deus. Só Jesus Cristo. Amém? Nosso telefone de contato é 30 17 90 90. Tome uma atitude corajosa. Há 2 semanas atrás, uma senhora, terminamos o culto, todo mundo com a sua máscara, e uma senhora me fez um sinal e eu desci os degraus do altar, com muito respeito, era uma senhora já de idade, e ela disse, estou me passando para a sua igreja, estou vindo aqui, já estou assistindo alguns cultos, eu vou lhe dizer, apóstolo, eu tenho, acho que ela disse, sem erro, mais de 50 anos legalista. Ela disse, finalmente, eu hoje sou uma mulher livre, por causa da graça de Deus que eu vi nos seus lábios. Venha estar conosco. Muito bem. Quero agradecer a Deus pelo suporte do povo de Deus com a nossa programação e, em particular, abraçar com carinho Rodrigo Ambrosio, Fabiane Ambrosio, suas filhinhas, sua família, que são as colunas deste dia de sábado para que a palavra seja pregada. Eles são os proprietários do mercado Turbo Mil, em Vila Emílio Mesquita. Estão agora reunidos, o Rodrigo e os seus funcionários participam desta programação, é deles, né? Foram eles que permitiram que isto acontecesse. Bem-haja, meus filhos amados, obrigado pelo vosso amor, a vossa dedicação, essa forma como vocês têm um deleito, uma fé tremenda em Cristo Jesus, só Cristo, né? Ele completou a obra. Bem-haja em nome de Jesus. Você vai ficar agora com a minha filha, bispa nacional da igreja, bispa Ana Carolina, vai lhe falar sobre literatura. Literatura. Tenha um resto de final de semana maravilhoso. Aguardo por você. Aliás, não sou eu que aguardo por você, é o Senhor Jesus. Este programa foi apenas a ponte para juntos cultuarmos ao Senhor. Graça e paz. E até amanhã, às 8 horas da manhã aqui, 9 horas da manhã na igreja. Graça e paz.